Bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor esteja com vocês nesse dia. A reflexão do dia hoje está no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Uma pergunta do Senhor aqui, usando a boca do profeta Jeremias, sacerdote que profetizou ali para a nação de Israel, a qual tinha se afastado de Deus. E o profeta Jeremias, usado por Deus usa a boca dele para falar: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fosse deuses? Porque nenhuma nação ali que havia fundado naquele tempo, naquela época, trocaria o Deus deles. Nunca trocou o Deus deles, né, por nenhum outro Deus. Ainda que o Deus deles não era Deus verdadeiro, era Deus de barro, Deus de prata, Deus do engano. E o povo de Deus, Israel, tinha trocado Deus por deuses do engano, pela mentira, pela avareza. Israel tinha trocado, e Deus usa o profeta Jeremias para falar com o povo, com a nação, chamar a nação, uma responsabilidade, trazer uma profecia dura para eles, porque a situação que eles se encontravam, eles precisavam ser exortados severamente. E o profeta Jeremias, ele é considerado um profeta chorão. Tem o livro de Jeremias, né, Lamentações de Jeremias, porque ele presenciou todo esse processo, né, da destruição do templo, o antes, o pós e o durante. Ele estava ali profetizando, e ele chorava em ver a corrupção do povo, a forma que o povo tinha se distanciado de Deus, a forma que o povo se encontrava. E Deus usava a vida dele ali para profetizar mensagens duras, para fazer com que o povo se voltasse para Deus novamente. E o povo continuava na idolatria, continuava na mentira, continuava no engano, profanando o templo do Senhor. E o Senhor usa até coisas mesmo, objetos, para poder transmitir essa mensagem ao povo. Deus manda Jeremias ali enterrar um cinto por dias, depois desenterrar aquele cinto novamente. O cinto estava podre. E Deus fala para Jeremias, né, as ações do meu povo está assim perante mim, está podre. Deus pede Jeremias a descer à casa do oleiro e ver o oleiro ali trabalhando, e durante o processo ali da construção do vaso, aquele vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro vai e faz aquele vaso novamente, e Deus fala para Jeremias: é assim que eu vou fazer com a nação de Israel. Eu preciso quebrar eles, eu preciso moer eles para que eles entendam a posição a qual eles estão, a forma em que eles se encontram, porque está sendo falado, eles não estão dando ouvido. Eles se distanciam de mim a cada dia mais. Eu vou precisar quebrar ele, assim como o oleiro. Você está vendo ali, assim como o oleiro está quebrando esse vaso. Eu vou precisar quebrar eles, moer ele, e depois eu vou restaurar novamente. Eu vou fazer novamente, mas é preciso. O meu povo, o povo que eu escolhi, o povo que eu amo, né, trocou um manancial de águas vivas, ele fala, né, por cisternas que não contêm água. Trocaram a presença de Deus, trocaram a glória de Deus, tudo que eles vivenciaram, né, diante de Deus, por coisa seca, coisas que não têm nenhum valor, coisas terrenas, por abominações, por avareza, por ganância, por mentiras, por enganos. E o Senhor continua exortando ali a nação, usando a vida de Jeremias para fazer com que eles se voltem para Deus. E como nós podemos ver na história, né, houve a destruição porque o povo, infelizmente, não se voltou para Deus. E isso foi ao longo de 40 e 45 anos, o Senhor trabalhando em cima desse povo, usando a vida dos profetas para profetizar a destruição. Mas eles, com o coração duro, rejeitaram a Deus. E nós vemos que nosso Deus, ele é longânimo, né? 40 e 45 anos. Nosso Deus, ele não quer que ninguém pereça, mas sim que todos cheguem ao arrependimento, que todos venham se arrepender.
O nosso Deus não quer que nós vivamos uma vida de engano, uma vida de mentira. Por isso Ele nos exorta, Ele usa pessoa, usa coisas para nos alertar, para nos despertar, dizendo: filho, não é por aí, filho. Você está no caminho errado, filho. Eu tenho bênçãos insondáveis, que você não pode, que os teus olhos nunca viu, não pode alcançar. Mas olha o que você tem feito, olha o que você tem colocado à sua frente, olha os altares que você tem levantado. Você não me honra mais. Você honra homens, honra coisas, honra pessoas, mas você não me honra. Você esqueceu que tem um Deus que zela por você, um Deus que te dá vida, um Deus que habita aí dentro de você. Olhe para mim, filho, enquanto é tempo, que o meu prazer não é te destruir, mas te salvar. Porque nosso Deus não tem prazer no sofrimento. O prazer do Senhor nunca foi destruir Israel, nunca foi destruir a nação deles, o templo deles. Muito pelo contrário. Por isso que ele ficou anos e anos falando, usando os seus profetas para falar. Mas devido à dureza do coração do homem, a dureza do coração daquele povo, a forma que eles se encontravam, né, eles estavam praticando abominações dentro do templo. Um povo que teve a presença do Senhor no meio deles, andou com o Senhor diariamente, se chegar àquele ponto. E o Senhor ali fala para eles: o meu prazer nunca foi destruir eles. O prazer nunca foi destruir ninguém, o prazer do Senhor, só que ele precisa tratar muitas vezes severamente com o ser humano, para o ser humano se voltar, lembrar de onde Deus nos tirou, lembrar de quem éramos em Cristo, de como nós vivíamos, né, junto com Ele, tínhamos prazer na presença dEle, e hoje estamos distantes. Que o Senhor possa nos alcançar, que o Senhor possa abrir os nossos olhos enquanto há tempo, né, que nós não venhamos perecer na desobediência, mas que possamos voltar, possamos recalcular a rota nesse dia, possamos começar de novo e fazer do jeito certo, para que nós possamos agradar a Deus, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida, que possamos refletir as nossas atitudes, quebrar os altares que nós levantamos, altares que entristecem a Deus, que possamos ir ao templo, mas adorar Ele, não só com os lábios, mas de coração. Que possamos oferecer a nossa verdadeira adoração ao Pai. Ser grato a Ele, honrá-lo a Ele, colocar Ele à frente de tudo na nossa vida. Porque Ele mora em nós, Ele habita em nós. E nós temos que ter esse entendimento. Que Ele tem ciúme de nós. Porque Ele nos ama, Ele quer nos salvar. O desejo dEle é a salvação da nossa alma.